Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar algumas estratégias didáticas que o professor de biologia pode estar utilizando no momento que ele for ensinar a parte da citologia, a biologia celular. A biologia celular é um conteúdo um pouco abstrato, tendo em vista que as células, pelo menos a maioria das células, não podem ser observadas a olho nu. Isso faz com que isso dificulta um pouco o processo de aprendizagem do aluno, pois ele vai estar lidando com um assunto que não faz parte do seu cotidiano. Os recursos didáticos que eu recomendo o professor utilizar nessa aula são o quadro de giz, o data show. Geralmente eu gosto de conciliar o quadro de giz com o data show. O quadro de giz permite fixar algumas informações e fazer desenhos, e permite com que isso seja feito de forma mais lenta e também acompanhado com a desenvoltura dos alunos. Isso possibilita uma maior aprendizagem. E o Data Show, ele já lança na tela imagens de alta qualidade, onde que fazer o desenho delas em um quadro de giz seria muito mais difícil. E o Data Show também faz com que o professor ganhe tempo. Então, eu acredito que uma maneira de estar abordando esse assunto é conciliando esses dois recursos didáticos. Outra forma também que eu aconselho adotar é explorar o ambiente, a sala de informática da escola, ou então, pelo menos, indicar com que os alunos tenham acesso ao computador em alguns sites, algumas ferramentas online que poderão ser utilizadas para aprender mais sobre as células. E também, outro recurso didático, outra situação de aprendizagem será a aula prática no laboratório que a escola, se porventura tiver. Bom, para iniciar esse estudo, eu indico que os professores de biologia façam uma tempestade de perguntas relacionadas ao assunto de citologia. Para quê? Para identificar os conhecimentos prévios que os alunos têm e também para surgir dúvidas e despertar curiosidade nos alunos. No momento que você lançar as perguntas que eu vou apresentar aqui agora, provavelmente os alunos vão ficar cheios de dúvidas e nessa hora vai abrir um espaço na mente desses alunos para que eles possam absorver informação. No momento que o aluno tem uma dúvida, é uma brecha que o professor tem para inserir um conteúdo, para apresentar uma informação e fazer com que ele aprenda mais. E as perguntas que eu sugiro logo de cara no início do ensino da citologia ao professor fazer são as seguintes: de que os seres vivos são feitos? Provavelmente essa pergunta vai gerar um alvoroço dentro da sala. Alguns alunos poderão falar que os seres vivos são feitos de órgãos, só de pele e osso, enfim. Nesse momento você tem que ir captando as respostas e conduzindo essas respostas para que o aluno tenha um raciocínio até chegar nas células. Por exemplo, se o indivíduo falar que o ser vivo é feito de órgãos, você já lança uma segunda pergunta: e de que são feitos os órgãos? Talvez se o aluno for um pouco mais esperto, ele vai identificar que os órgãos são feitos de tecidos. E aí você lança a pergunta de novo: de que são feitos os tecidos? E aí finalmente talvez chegará na resposta das células. Se quiser aprofundar mais nessa discussão, filosofar um pouco mais sobre o assunto, você pode até chegar a perguntar de que são feitas as células. E aí as respostas já vão chegar no nível molecular, já vão falar até em átomos. Mais que isso, eu acho que a discussão fica um pouco pesada e perde o foco. Então, pare por aí também. A segunda pergunta que eu indico para o professor fazer é sobre quando as células foram descobertas. A princípio, creio que ninguém vai saber dar essa resposta. Eles vão imaginar há um tempo atrás, mas quando? É bem provável que nesse momento a sala fique em silêncio. Mas aí você lança algumas dicas. Você faz um seguinte raciocínio: o que é preciso para poder visualizar uma célula? Provavelmente os alunos têm conhecimento já que a célula é uma estrutura minúscula,
que a olho nu não é possível ser observada, pelo menos a maioria das células, e que, para observar, precisa de um instrumento que amplia a imagem do objeto que você está querendo visualizar. E esse instrumento é o microscópio. Ou seja, então, depois que surgiu o microscópio, que teve algum pesquisador, algum cientista, que começou, ou melhor, que descobriu e começou a estudar essa estrutura. Então, aí a resposta já está um pouco encaminhada. As células foram descobertas no momento em que desenvolveu o microscópio. Mais para frente, você deixa essa resposta no ar. Mais para frente, no decorrer da aula, você apresenta um breve histórico sobre como que foi feita a descoberta das células, quais os principais pesquisadores envolvidos no estudo da citologia e, com isso, até chegar lá na teoria celular. Com isso, os alunos poderão entender essa parte um pouco melhor. Outra pergunta também, já no início da sua aula, que eu aconselho o professor a fazer, é sobre como é possível estudar estruturas tão pequenas como a célula. Isso, na discussão prévia que já teve, creio que a turma toda já vai responder utilizando o microscópio. Então, você vai dar mais ênfase à importância desse instrumento no estudo da citologia. Avançando nesse assunto, eu indico que você agora apresente a pergunta: o que há no interior de uma célula? Bom, nesse momento, você poderá coletar se os alunos apresentam conhecimento prévio sobre as organelas, sobre o citoplasma, sobre o material genético, e a partir das respostas que você for recebendo, você já vai ver quais pontos que os alunos estão tendo dificuldade e como que você vai ter que trabalhar com essas dificuldades durante a sua aula. Feito isso, a próxima pergunta que eu aconselho a fazer é: como uma célula deu origem ao nosso corpo? Informe que lá no passado, na origem quando a gente começou a existir, quando o espermatozoide fecundou num óvulo e formou uma célula ovo, a gente era formado por apenas uma célula. E aí essa célula foi sofrendo várias divisões e foi dando origem ao organismo. E aí você lança essa pergunta, que é já um pouco mais complexa, mas para ver o nível de conhecimento que o aluno tem sobre essa parte. Calma, nesse momento, essa explicação ela não vai ser dada de forma detalhada durante o ensino, pelo menos durante a introdução do ensino da citologia. Esse assunto vai ser abordado de forma mais aprofundada quando for trabalhar com a embriologia, mas já é interessante, desde o início, despertar essa curiosidade nos alunos. A próxima pergunta que eu aconselho a fazer é a seguinte: ela é até um pouco tosca, mas faz sentido. Uma pessoa que tem um porte, tem uma altura maior, ela possui células maiores também? Pode ser que tenha aluno que acha que sim. E já logo de cara, você deve deixar claro que não e explicar que o fato da pessoa ter uma altura maior indica que ela tem uma quantidade de células maiores. Perdão, uma quantidade maior. Não que essas células tenham um tamanho maior, tá? É bom já deixar essas coisas claras para não ter confusão mais para frente. E uma última pergunta nessa parte introdutória da sua aula, que eu aconselho a fazer, é se todas as células são iguais. Geralmente, os alunos, no livro didático, nas aulas anteriores sobre biologia celular, eles sempre se depararam com a imagem de uma célula sendo uma bolinha com algumas coisinhas ali dentro. E pode ser que eles tenham fixa apenas esse padrão e até estarem acreditando que a célula sempre é uma bolinha redondinha. Tendo em vista isso, você já deve se preparar a apresentar a diversidade de célula que existe entre os organismos e mostrar que não é sempre assim. Feita essa tempestade de perguntas, os alunos já vão estar com a cabeça mil, cheio de dúvidas e cheio de curiosidades. E você também, como professor, provavelmente já deve ter
captado alguns conhecimentos prévios e já isso vai te servir como um norte para você guiar a sua aula e saber quais pontos deve reforçar mais na explicação.